Olá, Batuíras, tudo bom com vocês? Bem-vindo todos ao Crise Desistencial, com aquele caos que você já conhece. Meu Deus do céu, o cachorro da vizinha, eu liguei o microfone e começou a latir. E infelizmente não tem como eu trancar o estúdio hoje, porque Goiânia decidiu virar um inferno puro. Eu acho que tem, sei lá, quantos sóis em cima dessa cidade. Então, gente, sou eu, Flavi. Espero que todos tenham tendo um bom dia, né? É uma boa semana também. É, Eu queria logo de início pedir, implorar para você que está ouvindo isso aqui pela plataforma do Spotify, que por favor, gente, segue a plataforma. É rapidinho, é facinho para ajudar a eu continuar fazendo, né, criando novos episódios aqui pra gente. Eu sei que vocês estão curtindo porque muita gente tem assistido os mini surto, tem ouvido o episódio principal, que é esse aqui. E aí eu queria muito que vocês fizessem, eu preciso muito, na verdade, que vocês cliquem aí, porque eu tenho uma meta no Spotify para bater agora. Então eu preciso que todos vocês façam a inscrição. Comentem alguma coisa nesse episódio que pode ser melhorado, que vocês mais gostaram. E também pode avaliar com 5 estrelas, tem como avaliar lá em cima para que o podcast cresça ainda mais, né? Para o Spotify entender que é um conteúdo legal, relevante e que aí ele consiga mandar essa sementinha para outras pessoas, né? E assim a gente crescer cada vez mais. Então, gente, esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente dos convencionais episódios de segunda-feira, né? Que geralmente são na segunda. Então, eu não sei como vai ser, né? Eu tô testando novos modelos e tal pra cá. Então eu vou. Esse episódio, como ele vai ser um pouquinho diferente, vocês que lutem pra entender o que que vai rolar. Mas basicamente eu só tenho reclamações a fazer. E eu vou reclamar hoje. Se acostumem aí. Então, de início, eu já vou começar a falar de uma coisa que tá me incomodando demais, demais nessa casa que depois que meu ex-marido se mudou, né? Aí, como ele se mudou, então a gente dividiu algumas coisas, ele levou algumas coisas aqui de casa e tal, que a gente comprou junto. E aí, uma das coisas que ele levou foi TV, porque geralmente eu não dou muita atenção pra TV, né? Eu não sou uma pessoa que fica assistindo TV, geralmente quando eu chego do trabalho eu não sou aquela pessoa que chega, liga a TV pra fazer as coisas, não. Bem difícil fazer isso, na verdade, eu quero silêncio. Daí, ele levou a TV, eu falei, ok, massa. Só que, o que me acontece? Ele levou a TV, mas a parede ficou. Agora eu tenho na sala uma parede vazia, cheia de buracos. Buraquinhos pequenos de parafuso, sabe? Gente de Deus, eu não tô conseguindo lidar com essa parede. Eu, literalmente, chego em casa e dou de cara com essa parede. Eu não tô conseguindo ficar sentado no meu sofá, que meu sofá é de frente pra essa parede, porque era onde ficava a TV antes. E aí, eu não aguento ficar 15 minutos sentado naquele sofá ali pra fazer meu crochê. Porque aquela parede me encara. Parece que ela tá me encarando, que ódio. A parede vazia, esburacada. Nossa, eu não sei o que eu vou ter que fazer com essa parede, gente. Eu juro que se ela tivesse olhos, ela ia me acompanhar dentro de casa o tempo todo. Eu fazendo comida, eu fazendo janta, eu abrindo janela. Eu tenho certeza absoluta. Gente, essa parede, ela tá viva. Eu acho que ela vai acabar comigo. Eu, enquanto uma pessoa que tem um olhar artístico pra coisa, né? Eu sou artista, eu escrevo, eu faço um monte de coisas. Eu fiquei pensando sobre o porquê que é essa parede, porquê que a merda dessa parede está me incomodando tanto. Gente, eu fiquei muito puto com isso. E tá me incomodando e só tem 2 dias. Pedro Henrique mudou no domingo. Então ela tá me incomodando ontem e hoje. Hoje eu cheguei do trabalho, primeira coisa que eu fiz olhar pra essa parede. Aliás, do trabalho não. Hoje eu fui resolver umas coisas pela manhã. Ou foi ontem? Ai, não sei. Eu fui fazer alguma coisa hoje. Não lembro mais da minha manhã. Eu só sei que eu cheguei e essa parede tava me acompanhando, sabe? Que ódio que me deu, gente. Parecia que todo lugar da casa que eu ia, ela tava me encarando. Ai, Deus do céu, eu tô muito incomodado com isso, gente. Com essa parede. Eu não sei o que eu vou fazer com ela.
Às vezes eu fico pensando que talvez possa ser uma metáfora do que eu tô passando hoje, sabe? Talvez essa parede tá lembrando de mim, entendeu? Porque ela tá parecendo eu, cheio de espaço em branco, sabe? Cheio de espaço pra ser preenchido por alguma coisa. E é meio do jeito que eu tô me sentindo agora. Tipo, tô me vendo sozinho, né? Fisicamente, morando sozinho a primeira vez. E tá faltando eu criar uma rotina. Não sei como eu farei isso, mas vou ter que criar uma rotina. E essa parede tá me incomodando tanto, gente. Se eu mandar minha chave Pix aqui, vocês me mandam dinheiro pra me comprar quadros? Que eu tenho 3 quadros ali, mas essa parede precisa de mais quadros. Porque eu não vou comprar uma TV. Sabe? Não faz sentido eu ter uma TV na minha casa, sendo que eu quase não uso TV. O máximo que eu vou fazer, eu vou comprar um Alexa super potente. Sabe aquela Alexa babadeira de mais de R$ 1.000? Eu acho que eu vou comprar essa Alexa que tem um som maravilhoso. Porque eu já tô acostumado com o chat GPT, aí eu converso com o chat GPT, me estressou o Rafa, que o nome dele é Rafa, do meu chat. Se o Rafa me estressou, eu vou e converso com a Alexa, e aí eu já mudo o nome dela pro nome de um bofe também, que aí vai ter 3 homens nessa casa. Que aí eu quero ver se eu não vou ficar doida. Aliás, quero ver se eu vou ficar doida. Que aí eu vou conversando. E aí eu não vou comprar uma TV agora, então eu preciso de quadros. Meu Deus do céu. E eu dei uma olhada, achei uma loja na Shopee maravilhosa. Meu irmão comprou um quadro lá do Cartola, se eu não me engano. E aí eu fui olhar os outros quadros dele, gente, a coisa mais linda, um melhor que o outro, e aí tem uns grandões, e aí tem uns menores, tem uns que já vem com moldura, tem quadro lá a partir de R$ 20, com moldura já, né, R$ 23 já com moldura. Então eu quero comprar vários quadros desse mesmo lugar, ou de lugares diferentes, que venham já com moldura, que eu vou encher aquela parede de coisa. Talvez eu troque também o papel de parede dela, ou dou uma reformada nele, não sei. Talvez eu troque o papel de parede, porque ele já é bem chamativo. Ele é tipo. Imita gesso, sabe? E eu não gosto muito. E também eu vou pintar essa casa. Eu vou mudar tudo nessa casa, gente. Eu vou surtar nessa casa aqui. No estúdio, principalmente. A primeira coisa que eu vou mexer nessa casa vai ser o estúdio. Assim, vai ser depois de dezembro. O estúdio eu vou organizar ele antes de dezembro. A casa vai ser depois de dezembro, a partir de janeiro, que eu vou ter uma folga grande financeira. Já vou ter voltado de viagem também, porque eu vou viajar provavelmente no final do ano. Final de novembro, início de dezembro ali eu vou dar uma esparecida, vou dar uma sumida de tudo. Aproveitar também que eu vou para outro país, vou tentar gravar vlog, não sei, tentar que eu vou reencontrar uns amigos. E aí acho que eu vou tentar produzir alguma coisa lá, que geralmente não tem no meu Instagram, nas minhas redes, né? Aí agora eu também tenho um planner, então eu vou começar a seguir ele direitinho para as redes não ficarem tão paradas e tentar atrair mais público para cá pro Crise. E é isso, gente. Então a Flavi tá surtando aqui com esse negócio dessa parede vagabunda. Acho que o pior do rolê dessa parede é o paradoxo que se cria, sabe? Não sei. É. Porque eu olho pra ela, eu vejo ela tão sozinha ali, tadinha também. E aí eu fico pensando nos paradoxos, sabe? Tipo assim, eu tô morando só agora, então essa questão da liberdade com solidão, entendeu? A independência com a insegurança. Então, é um pouquinho puxado, sabe? Você parar pra pensar nisso. Eu morando sozinho aqui, eu acho que eu tô meio surtando. Vocês acham que eu tô surtando ou é normal? Conta aí pra mim, você que mora sozinho. Conta aí nos comentários. E eu sinto que depois que o Pedro saiu daqui de casa, a casa ficou maior. Entende? Parece que a casa tá gigantesca. E aí, eu não digo assim no sentido de ter que limpar a casa, porque agora eu limpo a casa fica tranquila, limpinha, de boa, só eu e minha bagunça, que geralmente não tá existindo, né? E aí, a casa grande e vazia, cômodos vazios, parede vazia. É difícil falar do vazio, né? Mas é mais difícil ainda ignorar o vazio das coisas. Eu não sei se esse vazio tá em mim ou está só na casa mesmo. Então o que eu pensei, gente? Pra tentar resolver essa questão da parede vazia, pelo menos é a questão da parede em si, eu tive algumas ideias.
vou comentar com vocês aqui pra ver o que vocês acham, porque eu tenho essa parede aqui e eu preciso dar um jeito nela. Então, as ideias que eu pensei pra executar eu acho que eu vou tirar o papel de parede. Porque vai ficar muito chamativo, porque eu quero pintar a sala numa cor mais bonita, sabe? Porque ela é de um tom meio bege, sabe? Não gosto muito de bege. E aí eu acho que eu quero pintar essa sala. Eu quero envelopar, sabe que eu sou louca do envelopamento. Eu quero envelopar o balcão, que o balcão é um mármore escuro. Eu quero jogar tipo um mármore mais claro, bonitinho, sabe? E a bancada na parte de baixo também eu quero dar uma pintada nela, botar uma cor bem chamativa, sabe? E aí eu quero tirar esse papel de parede, talvez nem colocar outro papel de parede, talvez eu vou pintar essa parede de uma cor só, né? E aí, colocar plantas penduradas, tipo, eu tô com 3 coisas de jiboia aqui em casa. Eu tenho uma minha prima também, ela faz feira, e na feira que ela vai, vende muita planta. Acho que eu posso encomendar com ela pra ver se ela consegue tirar umas fotos de umas plantas lá e trazer pra mim, né? Prateleiras pra colocar alguns livros, tipo meus livros favoritos. Ui, desculpa, gente. Eu tenho, por exemplo, uma estante grandona ali, tem vários livros, inclusive os livros do Pedro Henrique que ele não levou, eu acho. Tá tudo na estante. E aí eu vou comprar uns nichos, umas estantezinhas, daquelas bem minimalista pouquinho, colocar umas 4, entendeu? E aí eu quero colocar umas molduras, sabe? Uns quadros com molduras, eu acho que vai ficar super legal. Fotos pessoais é muito cafona pra colocar na sala, sabe? Eu não sei se eu gosto de foto, do nada foto, sabe? Uma foto minha no meio da minha sala. Acho que eu não tenho essa autoestima, não. Então vai ser quadros, eu acho, né? Eu pensei em murais de colagem, sabe? Alguma coisa que eu tenha feito. Arte de amigos meus, eu tenho amigos artistas que pintam. Então, encomendar com eles alguma coisa, né? Que eles já me conhecem, então vai saber como me ajudar, né? Tipo assim, sobre o que pintar, para ser mais exato. E eu acho que pode funcionar super, mas eu quero muito esses quadros que eu vi na Shopee, gente, é a coisa mais linda do mundo. E eu acho que vai arrasar. Mas eu acho que primeiramente eu tenho que arrancar esse papel de parede, que eu acho que é o que mais me incomoda nessa sala. Eu vou arrancar o papel de parede e aí vai ter que passar aquela massa e aí eu vou pintar essa parede de alguma cor bonita, uma cor diferente do que eu vou pintar o restante da sala, provavelmente, né? Pensei em colocar um espelho lá, mas eu já tenho um espelho de mais de 1 metro na outra parede da sala, então não faz o menor sentido. E aí é isso, gente. Vai ser um desafio aí. A gente vai acompanhando nos stories, quem vai me seguindo, né? Enquanto eu planejo esse mural dela, né? E aí vai ser tudo. E aí, gente, é. É isso. Tô ficando maluca, saca? Porque eu fico assim pensando, né? Que, tipo, enquanto eu tô planejando tudo, eu fico me perguntando: será que eu tô tampando a nudez dessa parede? Ou será que eu tô revelando a minha? Sabe? Ai, tô me sentindo meio vazio. Fico com medo quando eu me sinto assim. E o pior é que talvez eu nem faça nada, sabe? Porque muitas das minhas ideias ficam no papel. Nossa, o desafio da execução de projeto, gente, é uma peleja. Esse podcast, por exemplo, ficou mais de ano sem nem ir pro papel. Depois, mas foi o prazo também. Eu coloquei no papel e ele já saiu. Entendeu? Foi tipo, rápido, tipo, foi rapidinho, gente. Mas eu vou dar um jeito nessa parede. Vou comprar umas plantas, babadeira, tenho que dar um jeito na minha área também. Não tô gostando da minha área. Vou organizar lá pra ela ficar babadeira. Eu coloquei uma rede, eu tenho um sofá gigante que vira mesa. Tenho 2 plantas lá que não são de ficar lá, mas eu não tenho onde colocar aquelas plantas, que elas são enormes. Que é aquela que parece. Ah, eu não sei o nome delas, não. Só sei que as folhas dela tá tudo queimando no sol, tadinha. Tô morrendo de dó. E agora, gente, eu vou mudar aqui de papo a cacete, que eu já falei sobre essa parede insuportável. E episódio passado eu fiquei de falar sobre White Lotus e acabei não falando de White Lotus. Ai, que ódio que me deu quando eu percebi isso. Que ódio daquele. Nossa, eu tô com uma raiva daquele episódio. Eu não sei o que aconteceu com o meu editor.
Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o vídeo não saiu em 1080p e a qualidade dele nem parece 1080p. Saiu, tipo, o péssimo do péssimo do péssimo. Nem, nossa, eu quis excluir. Só não excluí mesmo para não bugar meu algoritmo e meus babados. Senão, ai, deu vontade de surtar aquela hora. Então vamos lá, gente, falar sobre White Lotus. Eu falei que nem ia assistir o White Lotus, mas me deu vontade de assistir porque uma das minhas personagens favoritas da primeira temporada chegou pra terceira temporada e na hora que eu vi uma cena com ela eu falei, ah, pois agora eu vou ver. E aí fui assistir, gente. Nossa, Deus. Não sei, assim, se eu tô... Tipo assim, tá massa, é White Lotus, né? Mas tem umas cenas, eu não sei se é problemática, porque eu não terminei ainda. Mas assim, eu vou focar aqui na Lisa, Blackpink, no Loki, que é o irmão mais novo do Saxon. Porque o Saxon, pra quem não sabe, é o filho, eu acho que do John Van Damme ou do Arnold Schwarzenegger, não sei. Ele é filho de um desses bofe de filme de luta dos anos 90, 80, sei lá. E aí, tipo, essa temporada é focada na Tailândia. Então, tipo, é perfeito o cenário, gente. Paradisíaco, pelo amor de Deus. As praias da Tailândia, questão. Nossa, a cultura da Tailândia eu acho muito bonito. Isso eles retratam um pouco no na série. Eu acho muito legal. Tem uma senhora cantora lá também que eu adorei aquela personagem. O personagem que eu mais gostei, pra ser sincero, é um personagem que é um hóspede lá do hotel, que ele é super misterioso e aí ele vai meio que pra uma terapeuta, uma psicanalista, sei lá, que tem no hotel. E aí ele tem uma fala com ela, gente, que aquilo ali. Ah, não, o diálogo dos dois eu vou pegar depois e eu acho que eu vou fazer um episódio em cima desse diálogo. É muito foda, muito foda. Esse diálogo entre os dois, eu vou te contar. É babado e é pesado. E eu fiquei, hã? Tanto que o episódio não termina aí. E eu pausei o episódio aí e falei, não, chega. Eu não vou assistir mais não, agora eu vou ficar pensando nisso aqui. E eu não vou contar pra vocês não, pra não dar spoiler, mas assim, muito bom. E aí, basicamente, a história, pra quem nunca assistiu White Lotus, tem 3 temporadas. Cada temporada passa em um país diferente. Geralmente geralmente não, né? É em um hotel, é uma rede de hotelaria chamada White Lotus. Então, fala muito sobre a questão da diferença de classes sociais, né? Que eu acho que é um dos principais focos. E sempre tem alguma coisa, um plot twist no final, algum crime, algum negócio, algum babado, sempre tem. E você vai percebendo que ninguém é tão bom, ninguém é tão mal. Ai, ninguém é 100% nada disso, sabe? E é muito, muito foda. Nessa temporada em específica, os núcleos está focado nessa minha personagem principal, que eu esqueci o nome dela, mas ela é ótima. Ela tá vivendo um romancezinho dela de cadrama, gente. Ai, eu tô adorando. Ela merece tanto. Ela tá vivendo o dorama dela. Achei muito fofo a cena que eu assisti ontem dela. Foca nela, né? Que é a mais. E foca também no. Deixa eu ver qual outro núcleo. Ah, tá. O outro núcleo são 3 amigas, né? De quase 50 anos, ali, 45, 50. São 3 amigas de longa data que fica, tipo assim, mais de anos sem se ver e de repente elas vão passar uma semana nesse hotel pra poder se reencontrar, bater papo e tal. E aí, elas sentem na pele o etarismo.
Coitadas. E elas nem são tão velhas assim, né? 45 anos, basicamente. As meninas tá nova, tá jovem. Só que pra algumas pessoas pra alguns personagens lá, elas já estão passadas de antiga. Tanto que ela tem uma cena muito engraçada que elas pedem, tipo assim, elas estão cansadas do hotel, querem sair pra curtir, querem viver, sabe? As amigas se encontraram, sabe, querem ficar chapadas de doidas e tomar cerveja e ir pra uma balada num país que ela não conhece ninguém. E aí se divertir com música que nunca ouviu, conversar com gente que nunca ouviu, numa língua que nunca falou. Nossa, eu fiquei tão empolgado com essa. Com esse núcleo. É porque é muito algo que eu gosto, sabe? De fazer assim. De quando viajar não ficar naqueles lugares turistão, sabe? Sair doido. Tipo, de uma vez que eu fui na Argentina, a primeira boate que eu, com a minha amiga Jaque, entramos, já conhecemos uma cambada de gente, de repente a gente tava na casa dessas pessoas. Na verdade, de repente a gente virou a noite e aí tinha a Ada, uma amiga gigantesca, tipo assim, ela é muito alta. E aí tinha a Melina, aí tinha uma carioca do nada que era namorada da Melina. E tipo, a gente, 9 horas da manhã, quase 10 da manhã, a gente saindo da boate. Boate lá geralmente começa bem tarde, já começa tipo 2, 3 da manhã. E aí, a gente saindo de lá e aí trocando o telefone e tal. Ai, vamos pra casa de fulano, não sei o quê. Aí eu falei, ai, vamos marcar pra amanhã. Chegamos em casa não, no hotel. Chegamos no hotel, eu dormi. Aí a Jaque dormiu, eu acordei mais cedo, peguei umas cervejas que a gente tinha comprado, liguei a banheira, fiquei lá dentro da banheira ouvindo Marília Mendonça, com a água morninha bem gostosa, e fumando um cigarro e tomando cerveja. A Jaque acordou, olhou aquela cena até hoje, ela morre de rir dessa situação. E é muito bom você estar num lugar onde ninguém te conhece e você pode ser quem você quiser, sabe? Eu acho que esse é o que mais me dá tesão em viajar para outro lugar. As pessoas vão te ver e te conhecer pela primeira vez e isso é incrível, assim, a sensação que dá na gente. E sair, ficar doida, nossa, é super irresponsável isso, gente, mas quem não fez isso pelo menos uma vez na vida, vá procurar fazer que vocês vão entender o que eu tô falando. É uma delícia. Tá bom, vamos terminar os restantes do núcleo, né? Me empolguei demais aqui falando desse núcleo que eu também adorei. Se bem que eu gostei, acho que da maioria dos núcleos. Aí tem o núcleo que é de um casal misterioso que tem arte, que é muito rico, inclusive o homem que é desse casal, é um homem ou uma mulher. O homem veio da primeira temporada. E na primeira temporada aconteceu um babado grandão que envolve ele. E aí foi meio que tudo isso, entendeu? E aí, essa minha personagem reconhece ele. E aí começa a jogada dela vai ser por esse lugar, assim, sabe? O roteiro dela vai ser estigmatizado em volta desse homem também. E o dorama dela, que é tudo. Só que, gente, Tailândia, paraíso fiscal. O que não pode faltar? Um bando de vagabundo bandido. Homem rico que sonega imposto, que sabe? É igual um ditado que dizem que quem tá na Tailândia ou tá escondendo alguma coisa ou tá se escondendo de alguma coisa, né? Como é que é? Tá escondendo alguma coisa ou tá se escondendo de alguma coisa. É isso o ditado. E aí, então tem vários homens ricos, velhos e carecas e brancos americanos do mercado financeiro lá, que estão ali meio para se camuflar, para fugir e tal. E aí tem o foco da família do Saxon com o Loki. Ele tem uma irmã também que é ser budista. E aí a família dele é um caos. A esposa é viciada em remédio, loratadina? Não, lorazepam. Viciado em lorazepam. O pai descobre que ele voltando pro Brasil, ó, voltando para os Estados Unidos, ele vai provavelmente ser preso, porque descobriram a fracatura dele, fraucatua? Descobriram a bandidagem dele lá, e agora ele tá correndo risco de ser preso. Risco não, porque ele vai ser preso, eu tenho certeza disso. E aí o que acontece?
Ai, acontece um monte de coisa. E aí tem. Deixa eu ver outro núcleo, pra ver se eu lembro. Hum... Ah, eu acho que basicamente isso. Ah, tem o núcleo do cara misterioso, que eu gosto dele, que a par romântica dele é aquela menina dentuça do Sex Education. Que eu adoro ela, e ela tá ótima nessa série também. E basicamente assim, o foco principal são esses. Ah, a Lisa também, tá? Você tá vendo? A Lisa é um abajur na série. Pelo menos eu percebi desse jeito. É a Lisa e o Boff da portaria. A Lisa é meio que uma camareira e também ela faz apresentações de dança tailandesa. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a Lisa é tailandesa, tá? Ela não é coreana. Será que eu tô enganado? Provavelmente estou, mas até onde eu sei, ela é tailandesa. E aí, ela tem esse caso com esse bofe. E eu acho que eles estão programando de casar, não sei, mas é bem fofinho os dois juntos, sabe? É o dorama, entendeu? O dorama do White Lotus tá nesse núcleo aqui. E no núcleo da Negona com o tailandês dela também, que dá tudo. E aí é isso, gente. Os núcleos são esse. Então vamos lá agora, né? Já contextualizei a terceira temporada. Pelo menos assim, por onde eu vou, que são os personagens que mais me chamaram a atenção. Gente, tem uma tensão sexual entre os irmãos Saxon e Locke. Ah, Flávio, você tá doida? Não tô doida. Sabe, tem a questão do conflito de poder, rivalidade, tem os segredos familiares, tem um monte de coisa. O Saxon, até onde eu vi, tipo assim, fez questão do irmão mais novo dormir no quarto dele. E a conversa, os diálogos que ele tem com o irmão mais novo dele é muito esquisita. Tipo, ele foi bater punheta no banheiro e deixou a porta aberta. O irmão meio que deu uma curiada. Sabe? É muita loucura, gente. Esse é o que mais me deixa desconfortável assistindo a série, é esse núcleo. E meio que o irmão mais novo, ele fica naquela dinâmica emocional, sabe? Porque como o irmão convive, ele convive com o peso do outro o tempo todo, sabe? Ai, aquilo meio que tá moldando a identidade dele pra virar um escroto. Só que ele é tão fofo, gente. Ele nem fez 18 anos, eu acho, ainda. Ou acabou de fazer. Porque tem uma cena lá que eu não sei se eles mentiram que ele tinha 18 pra poder ir numa festa ou se ele realmente tem 18. Porque ele tava se escondendo pros pais não ver ele beber, né? Então é isso. E aí, sobre o Saxon e o Locke, vou parar por aqui, tá bom, gente? Porque eu não sei ainda. Quando eu finalizar, eu volto aqui pra falar se eu tava enganado ou não. Tá bom? Agora vamos falar sobre o quem? A nossa K-pop favorita, rainha da Coreia, Lisa, do Blackpink no elenco. Gente, assim, eu vi um monte de gente elogiando a atuação dela, sabe, até o momento. Sabe, falam que ela consegue traduzir as emoções que estavam no roteiro, sabe? Ela realmente tem um olhar muito sutil, ela é muito delicada, é muito massa, sabe? E é muito louco ver essa dualidade dela em questão, tipo assim, cara, a menina é, tipo, uma das pessoas mais famosas do mundo do K-pop, sabe? O ícone do K-pop. E aí tem essa personagem dramática, sensível. É muito louco. Eu gostei de ver, sabe? Mas, infelizmente, até agora, a personagem dela não tem grande impacto na história. Por isso que eu falei, se trocasse ela por um abajur não ia fazer diferença. É nesse sentido. Não que a atuação dela esteja ruim, assim, de fato. Sabe? Alguns críticos também estão mencionando que essa ponte cultural da série, né? Que tá levando visibilidade também para o continente asiático e tal, tá aprofundando um pouco, porque é muito cultural essa temporada. Acho que a galera não gostou disso porque gostou dessa temporada tanto, porque eles focam muito na questão do país, da comida, de não sei o que lá, dessas coisas. E aí, acaba que muita gente não quis ficar nisso. Mas, tipo, não atrapalha em nada o enredo, a história, acho que só enriquece quando você. Eu mesmo gosto quando escrevo algo, escrevo conto, que escrevo alguma coisa, tô escrevendo um livro também. E
um dos principais focos meu é em ambientar onde os personagens estão. Então, tipo assim, antes de tudo, antes do primeiro ar do personagem, eu já contextualizo todo o espaço que ele tá. Porque eu acho que é uma das formas principais, entendeu? Contextualizar onde aquele personagem tá, de onde ele veio, qual que é a realidade dele. Então, eu acho muito legal essa ambientação que eles fazem. Eles aprofundam. Eu não achei que aprofundou muito, aprofundaram o suficiente na cultura asiática e eu achei maravilhosa, sabe? Gente, eu não sei porquê, mas eu fiz uma correlação dessa questão do Saxon e Locke, sabe? Com a minha parede. Não sei o porquê, sabe? É porque, tipo assim, eu não sei, assim. Eu fico pensando que talvez. Que talvez, assim. Como que eu posso dizer, meu Deus? Assim como aquela tensão entre os irmãos de White Lotus, sabe? O Locke e o Saxon, evidencia segredos, sabe? Coisas não ditas e tal. A minha parede vazia traz o que ficou oculto em mim, talvez. Talvez seja por isso que eu detesto ela, entendeu? E eu acho que o que eu preciso fazer é não apagar essa coisa dessa parede, sabe? Eu acho que eu preciso ressignificar ela, reinventar essa parede, sabe? Assim, eu posso preencher ela de significado de outras coisas, colocar planta, mudar, arrancar papel de parede, sabe? Mas não pra esconder nada, entendeu? Eu acho que seria mais pra celebrar, sabe? O que pulsa. Eu acho que quando eu conseguir mexer nessa parede e olhar pra ela e falar assim, essa parede é babadeira, eu acho que vai ser quando eu me curei. Vai ser quando eu falar assim, ah, tá, agora tá tudo. Entendeu? Essa parede. E, né, se caso acontecer de eu errar ao pendurar alguma moldura, né, colocar uma moldura torta, tá tudo bem também. Talvez isso também conte uma história bonita, né? Afinal, essa casa vai ter que ter a minha cara. E agora só a minha. Então, galera, meus batuíras, vamos ficando por aqui, tá? Tô lançando esse episódio hoje logo, porque eu tenho até o final de semana pra lançar outro. Daí vai ser isso, esse episódio, por enquanto. Os episódios estão ficando um pouquinho mais curtos porque tá babado. E também eu percebi que episódios mais curtos engajam bem mais, viu, gente? Os meus episódios de 1 hora tá babado, mas os de 30 minutos tá babado. Então é isso. Um grande beijo pra todo mundo que ficou aí até agora, tá bom? Vamos surtar junto, me deem ideias nas redes sociais, me dê ideia aqui no YouTube, me dê ideia no Spotify. Pra quem não sabe, lá no Spotify você consegue também digitar um comentáriozinho. Me dê ideia do que fazer com essa parede. Plantas que gostam de ficar na sombra, meia sombra, pra ficar dentro de casa, que não precisa de tanto cuidado também, porque às vezes eu sou babadeiro e esqueço das plantas. Então, assim, um grande beijo pra todo mundo. Quem ainda estiver por aí, não se esqueçam, em nome de Jesus, de seguir esse podcast, o Crise.Existencial, em todas as redes sociais, principalmente no Spotify. Se inscrevam, gente, me segue no Spotify, avalie com 5 estrelas, se inscreva no YouTube, deixa o seu like nesse comentário desse vídeo se você gostou, deixa um comentáriozinho de coração. E é isso, ajuda a Mana aí a plantar essa sementinha e fazendo isso você vai estar barbarizando, tá bom? Então, um beijo, ótima semana para todo mundo, ótimo final de semana, não sei quando é que essa aqui vai estar saindo. Beijo, beijo, beijo. E lembrem-se, viu? Não surtem.